Oi gente, meu nome é Tainá e o meu é Tuane. Esse é o canal do blog Dias Radiantes e que bom que você tá aqui. Hoje nós vamos fazer a resenha do Clube do Livro do Fim da Vida, de Will Scoville. Nós duas lemos o livro e vamos contar para vocês quais foram as nossas impressões sobre ele. Primeiro, antes de falar nossas impressões, vamos contar um pouquinho da história. Bom, o Will, ele já é um homem adulto, ele era editor-chefe de uma editora de livros e a mãe dele descobriu que estava com câncer e ela tinha uma expectativa de 2 a 6 meses de vida. E aí ela começa o tratamento de quimioterapia e ela sempre foi uma pessoa muito ativa, uma pessoa que sempre procurou muito ajudar as pessoas. Ela, nessa época que ela descobriu o câncer, ela já estava, acho que com 70 anos, se eu não me engano. Nessa época ela tinha uma iniciativa muito legal no Afeganistão. Construiu uma biblioteca nacional no Afeganistão. E ela estava não só tentando arrecadar dinheiro para isso acontecer, como ela viajou várias vezes para o Afeganistão. E ela é uma pessoa muito conhecida nos Estados Unidos e Nova York. Ela mobilizou a família inteira para ter contato com ela, né, nesses últimos tempos de vida. Mas ao mesmo tempo não de uma forma triste. Ela tinha que ir várias vezes no hospital fazer quimioterapia e cada vez ela ia com uma pessoa diferente, né? Então todas as quartas-feiras o Will estava lá com ela e como ele vivia em meio aos livros e ela também era uma leitora voraz, eles decidiram que cada encontro que eles iriam por semana para quimioterapia seria como um clube do livro. Daí o nome do título da história, o Clube do Livro do Fim da Vida. Porque ela estava no fim da vida e eles iam fazendo essas leituras. E o legal é que o clube, ele nasceu assim naturalmente, não foi uma coisa assim que premeditada. Eles liam e começaram a discutir e de repente eles se deram conta que tinham formado esse clubinho do livro do fim da vida, né? E o legal é que, obviamente, ela não viveu só 2 meses, né? Que era a expectativa mais pessimista. Mas a gente também não vai dizer quanto tempo ela viveu. Aí é disso que se trata o livro, né? É a história contada pelo Will desses últimos tempos da mãe dele e sobre esses livros maravilhosos que eles leram durante esse período. E de quanto ler os livros proporcionou para eles momentos de conversa que talvez eles não tivessem se não tivesse aquele assunto do livro naquele momento. Então é essa mágica. O livro dava a oportunidade deles conversarem, se conhecerem mais, mesmo sendo mãe e filho. E o livro também trazia temas que davam a oportunidade deles conversarem sobre coisas que naquele momento talvez eles não tivessem como falar. Então eles usavam o livro para poder discutir um assunto entre eles. Agora falando um pouquinho mais das nossas impressões, né? Esse livro fui eu que comprei, né? No final do ano passado, no finalzinho mesmo, entre o Natal e o Ano Novo. E ele me chamou a atenção primeiro porque a capa dele é linda. Eu olhei o preço, vi que era barato e aí fui lendo a história e achei super interessante. Então, de cara, já me pareceu uma ideia muito legal, né? A relação de mãe e filho, em que a mãe está morrendo e sabe que vai morrer e o filho também sabe disso, mas ao mesmo tempo tudo isso permeado pelos livros. Caramba, essa história é muito legal, tenho que ler. E só dessa ideia eu já me interessei. Tainá que me contou que ela tinha lido o livro, que tinha gostado muito e que eu como mãe deveria ler. E eu, claro, me emocionei muito, porque eu sou manteiga derretida. Em vários trechos eu chorei, porque é muito emocionante a história. Eles contam mesmo a realidade que eles vivenciaram sobre as dificuldades do câncer e como esse clube do livro foi importante para eles superarem muitas coisas. A mãe do Will, o nome dela é Mary, né? E ela, como eu disse, ela não viveu só os 2 meses, né? Na expectativa mais negativa. E eu acho que um fator que foi muito importante para ela ter qualidade de vida, não só mais tempo de vida, mas qualidade de vida durante o processo da doença, foi porque ela era uma pessoa que tinha propósitos. Assim, ela não estava ali, vou morrer, pronto. E sentou e esperou a morte chegar. Ela não parou em nenhum momento de trabalhar no projeto dela, da Biblioteca Nacional do Afeganistão. Ela tinha os filhos dela, ela tinha os netos, ela tinha o marido, ela tinha os amigos. E ela
até o último suspiro, ela foi cheia de vida, assim, ela tinha muitas atividades e ela estava sempre se relacionando com alguém. E eu acho que esses livros que contam histórias reais, eles também nos ajudam muito a aprender com esses exemplos de vida, porque às vezes a gente precisa de uma doença ou saber que vai morrer para valorizar a vida, quando a gente pode valorizar a vida desde agora. Até as relações, né? Fala muito das relações, tanto da mãe quanto do filho com a mãe, né? Da família entre si e da mãe com as outras pessoas, que ela era uma pessoa muito bem relacionada, conhecia muita gente. E isso com certeza ajudou muito ela nesse processo. E a todas as outras pessoas que estavam vivenciando junto com ela. Uma coisa que chamou muito a minha atenção é que Mary tinha 3 filhos e ele sempre ressalta que ela nunca deixou as atividades dela de lado, mesmo isso sendo um malabarismo, para uma mãe que sabe que trabalhar e cuidar dos filhos é difícil. Ele admirava muito ela por isso, porque ela nunca deixou os filhos na mão, apesar de que a gente sabe que sempre tem uma coisa ou outra que fica para trás, mas ela nunca abandonou os filhos para ser uma pessoa de uma carreira exemplar e nunca abandonou a carreira para poder cuidar dos filhos. Não que isso seja ruim, mas ela conseguiu equilibrar as duas coisas de uma maneira que todo mundo admirava. E tem uma passagem no livro que é muito legal, que o Will, ele conta que ela disse assim, eu tive uma professora, né, porque ela morreu recentemente, já com mais de 70 anos. Então, quando ela fez isso, não era tão comum as mulheres trabalharem fora. Era assim, você tinha que escolher, ou você casava, ou você tinha uma carreira, ou você tinha uma carreira. Inclusive ele pergunta se ela sentiu remorso, né? E aí ela fala nessa passagem que ela disse que teve uma professora na faculdade que disse, não, vocês não precisam escolher, vocês podem ter tudo. Só que ela disse que vivia muito cansada quando os filhos eram pequenos e ela trabalhava, e que é muito desgastante, né? Você ter que dar conta das duas coisas. E aí ela disse assim, só você pode ter tudo, só que você vai precisar de muita ajuda, né? Não dá pra você ter tudo sozinho. Nem que seja uma ajuda paga, se você puder pagar. E ter a ajuda do seu marido, das outras pessoas da sua família pra equilibrar, né? Não tem como você cuidar dos seus filhos sozinha e cuidar da carreira sozinha e cuidar da casa sozinha, né? Então, é mais um aspecto que ela é uma lição de vida, né, a Mary. À medida que a história vai avançando, né, porque assim, quando o Will narra, ele sabe quando ela morreu, mas quando a história está acontecendo, eles não sabem quando é que vai ser o último mês, a última semana, o último encontro, o último dia. E uma coisa assim que me marcou muito é o quanto ela, cada vez mais perto da morte, o sentimento de gratidão ia trazendo paz a ela, né? Ela não se revoltou, tipo, por que isso está acontecendo comigo? Pelo contrário, ela ia sentindo gratidão por todas as coisas que ela conquistou ao longo da vida, por tudo que ela pôde experimentar e vivenciar. E isso foi dando paz a ela nesse processo. E, consequentemente, as pessoas que rodeavam ela também, né? As pessoas iam aceitando, da mesma forma que ela também aceitava e vivenciava toda aquela história, né? Ela nunca dizia que estava num dia muito ruim. Isso era uma coisa que também me marcou, porque ela dizia que estava num dia bom, porque a gente sabe que quimioterapia tem dias que as pessoas ficam realmente debilitadas. E no dia que ela estava debilitada, sentindo muitos efeitos da quimioterapia, ela dizia que era um dia não muito bom. E o que também chamou a atenção, por fim, é que aquele clichê que todo mundo conhece, que o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. E no fim das contas foi isso. Ela deixou uma grande herança de alegria, de como viver a vida. De fazer o bem para as pessoas. Exatamente. De ser generosa. E de quanto isso nos faz bem, né? Porque ela mostrou ao longo da história dela que ela vivia tudo isso com muito orgulho, com muita alegria, e isso refletiu em todas as pessoas que rodeavam ela, né? Tanto que o Will não é escritor, mas ele achou que essa era uma história digna de ser escrita e de contar para todas as pessoas, né? Eu acho que essa também é uma coisa que me marcou nessa leitura, porque para mim esse é muito o propósito dos livros, né? Você ter acesso a pessoas, a histórias que você de outro modo não teria, né? O Will, ele mora lá em Nova York, assim, qual é a chance que eu teria de sentar um dia e conversar com ele e saber o quão maravilhosa a mãe dele foi,
né? Então, os livros nos dão essa oportunidade de conhecer histórias incríveis. No fim das contas, o que ficou para mim é que os livros não só são uma oportunidade de a gente conhecer outras histórias, mas também a oportunidade de a gente nos conhecer melhor. E aproximar pessoas, né? Através dos livros. E também no final do livro tem uma lista gigante de todos os livros que eles leram. São muitos livros, eu listei. São mais de 130 livros que eles leram no período X, que eu não vou dizer qual foi, que é o tempo de quando ela descobriu o diagnóstico até quando ela realmente morreu. Fora autores que são citados que eles leram a obra inteira. O Will teve alguns livros que ele não leu, mas a Mary, ela leu todos. Então, assim, também é outro motivo para admirar ela, porque são muitos livros, né? A pessoa lê quase 150 livros no período X lá, que eu não vou dizer, que você vai ter que ler o livro para descobrir. Então é mais um motivo, assim, pra gente se inspirar e se motivar. Eu sei que muitas pessoas não têm o hábito da leitura, e eu falo hábito porque é um hábito mesmo, assim, é como fazer exercício, é como aprender a fazer reparos domésticos, é como lavar a louça, é uma coisa que... Como aprender a se maquiar. Você tem que se decidir a construir esse hábito. E aí quando você constrói, você sempre consegue achar um espacinho, se não no dia, pelo menos na semana, né? E ela era uma pessoa extremamente ocupada e ainda estava com câncer, fazendo quimioterapia. E ainda leu muitos livros. 500 vezes mais que eu. Então, é mais um motivo de inspiração. Então é isso. Eu espero que vocês estejam gostando da nossa Semana das Mães Radiantes 2016. Vai ter vídeo a semana inteira. Digam as suas impressões sobre os nossos vídeos, compartilhem com a gente.